A aposentadoria tem agora várias dúvidas, vários mitos, né? Várias histórias, na verdade, sobre a aposentadoria que acabam mudando. Como que ficou hoje a aposentadoria? Quem pode se aposentar? Isso é uma pergunta interessante, né? Porque a gente tem dois parâmetros agora. Então, a gente tem o parâmetro que é antes da reforma da Previdência, que aconteceu lá em 2019, e depois da reforma. E existe a possibilidade de quem está hoje pedir as regras antigas para não ser atingido pelas regras novas. Isso por quê? A reforma da Previdência, ela acabou dificultando um pouco aí as pessoas a pedirem as aposentadorias, porque, por exemplo, tinham aposentadorias que não precisavam demonstrar tanto tempo de contribuição, ou não precisava demonstrar, não tinha uma idade mínima, e depois da reforma da Previdência, isso tudo foi dificultado. Não só nas aposentadorias, mas nos benefícios em geral. Então, o que, que acontece? Agora a gente está numa progressão de idade. Então, isso quer dizer que, no final dessa progressão, a mulher vai acabar se aposentando com 62 anos, lá até 2030, e o homem com 65. Realidade bem diferente de antes da reforma, né? Então, infelizmente, foram regras aí que distanciaram um pouco essa pessoa do pedido da aposentadoria e acabou dificultando aí de fazer essas solicitações para o INSS. Mas as regras para o ano de 2023 é que a mulher tenha 58 anos e que o homem tenha 62 anos. Então, a cada ano vai aumentando 6 meses dessa idade até que se chegue nesse prazo máximo que a gente acabou de falar. Dentro dessa regra, ainda existem outras regras, né? Que aí elas vão afetar. Essa é a regra para as pessoas que vão pedir aposentadoria este ano. Mas ainda pode acontecer dessa pessoa que está nos ouvindo aí entrar naquelas regrinhas de transição que a gente ouviu bastante, o pessoal ficou meio maluco na época, porque estava perto de se aposentar, e aí quando estava para chutar pro gol, vem alguém e muda o gol de lado, né? É. E aí a pessoa fala assim, meu Deus, e agora? Então foi meio desesperador. Mas agora a gente tem umas outras possibilidades, né? Então, seja na aposentadoria por idade simples ou na aposentadoria por tempo de contribuição. Vale lembrar que a aposentadoria por idade, simplesmente, ela não existe mais. Só existe a aposentadoria por tempo de contribuição. Porque agora nós temos que preencher com dois requisitos: a idade mínima mais o tempo de contribuição, tá? Então, tem esses dois requisitos aí que eles precisam ser preenchidos para que consiga ser feito o pedido da aposentadoria. São várias regras, várias possibilidades de fazer o pedido da aposentadoria. A gente tem que analisar caso a caso, mas a grosso modo a gente apresenta esse tipo de situação. As aposentadorias programáveis, que é o que a reforma trouxe esse termo para a gente. Então, essas aposentadorias programáveis são daquelas pessoas que não estão doentes, não trabalharam em, sendo afetadas por agentes biológicos, agentes químicos. Então, essas duas pessoas estão fora dessas regras que eu acabei de falar, tá? Que é basicamente quase que toda a população, né? Que tem que comprovar só o quesito da idade e o da contribuição. Ficaria fácil se fosse só por tempo de contribuição, né? Ficaria mais É, fácil. Mas, pois bem, é. enfim. Mas para todo jeito existe aí uma solução, um caminho. Para todos os jeitos existe um caminho. Existe. Com essa possibilidade agora de você conseguir se programar, saber quanto que vai receber, ficou mais fácil. Existe um serviço que é chamado planejamento previdenciário. E aí, nesse planejamento previdenciário, o profissional que esse nosso telespectador for contratar, ou até mesmo que vá na defensoria ou na OAB da sua cidade, ele pode trazer esse tipo de serviço, que nada mais é do que analisar a vida contributiva, então todas as contribuições que ele fez para o INSS, tá? Se essas contribuições são válidas, porque acontece muito de você ter contribuído, a empresa falou que contribuiu, e aí quando você vai olhar no final das contas não teve contribuição nenhuma, as suas contribuições não foram computadas lá pelo INSS. Então, tudo isso a gente tem que organizar antes de fazer o pedido da aposentadoria. Dependendo do caso, eu já vi algumas situações de ter que entrar com uma ação trabalhista
para poder fechar aquele vínculo que ficou aberto e depois entrar com o pedido da aposentadoria. Por isso que é importante tomar um certo tipo de cuidado, né? Com essa informatização do meu INSS e dos outros serviços que o INSS fornece, as pessoas ficam tentadas a apertar lá no botãozinho, vou pedir aposentadoria porque eu já preenchi com os requisitos. Mas, às vezes, pode estar sendo a proposta que o INSS está fazendo ali, pode ser não tão favorável, né? Então, é importante que o nosso telespectador fique ligado, né? Consulte sempre antes alguém especialista nessa área para ver se o que o INSS está fornecendo para você, de fato, é o que você tem direito. E na prática a gente vê que raríssimas vezes isso acontece. Então é importante ficar ligado, porque depois, dependendo da situação, fica difícil de consertar.